Paz do irmãos. É uma mensagem deste hino que é uma oração. Me esvaziar de mim, me transbordar de ti. Mais do que nunca, irmãos, mais do que nunca, nós precisamos de um transbordamento do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque, do contrário, como nós venceremos este mundo? O mundo é mau, e o mundo passa com as suas concupiscências. Então, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então precisamos mais do que nunca desse transbordamento, porque do contrário, meus queridos irmãos, nós vamos nos distanciando do Senhor, e aí daqui a pouco a mente torna-se cauterizada e pronto, acabou, já era o cristão. Então precisamos, né, cada dia mais, da sensibilidade de que falou o pastor Lenilson aqui na abertura. Sensibilidade. Precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Eu era adolescente, vi uma propaganda na televisão de uma mulher que estava acendendo a chama de trás, aliás, estava acesa a chama do fogão, e ela colocando uma panela na trempe de trás, mas a trempe da frente estava acesa, e o braço dela ficou em cima daquela trempe acesa e ela não sentia. Ela tinha hanseníase, era uma propaganda da televisão. É o que é isso? Insensibilidade. O crente precisa ser sensível. Quando o Espírito Santo falar, não importa quem estiver perto de nós. Se os olhos quiserem lacrimejar, deixa, chora na presença do Senhor. Mas faça algo, em nome de Jesus. Glória ao Cordeiro de Deus. Queridos, eu quero falar sobre a forma como Deus lida com os vários tempos. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 4. A forma como Deus lida com os vários tempos. Vamos ver ali. Se você puder ler comigo, leiamos juntos. O Espírito afirma, vamos lá? O Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, e que nós venhamos a sair daqui, ó Deus, renovados, com as nossas vidas, ó Deus, mais achegadas a Ti, ó Pai. Que nós não venhamos a nos reunir por uma obrigação, mas que tenhamos prazer em estar na casa do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a Bíblia é um livro de tempos, de estações. Paulo em Efésios, no capítulo 1 e 3, ele fala de dispensações. Paulo fala de 3 dispensações. A primeira diz assim: a dispensação do mistério que desde os séculos
esteve oculto. Esse mistério que desde o início esteve oculto é Jesus. Paulo falando a respeito do Antigo Testamento. Ele fala também, outra dispensação, congregar em Jesus todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? O pastor falou aqui também, no início, na abertura, o pastor Lenilson falou sobre a plenitude dos tempos. Quando Jesus veio, ele veio na plenitude dos tempos. E como importante que o pastor Lenilson disse, como que encontrou pessoas cheias do Espírito Santo. Porque, irmãos, havia 400 anos que o Espírito Santo não falava. Então Jesus veio na plenitude dos tempos. E coisas também que eu achei muito importante, sobre coisas simples que o pastor falou, simplicidade das coisas. Ele disse que Jesus, quando Filipe chamou Natanael para conhecer Jesus, ao chegar perto de Jesus, Jesus falou para Natanael: eu te vi debaixo da figueira. O que é uma figueira, irmãos? Uma árvore tão comum. Então Jesus usava as coisas comuns. Nós não precisamos de coisas mirabolantes para o Senhor falar conosco. Não, é nas coisas do dia a dia. Hoje de manhã na oração, para quem não sabe, todo dia de manhã na oração, algum pastor dirige essa oração. Hoje de manhã foi o dia do pastor Marcos. O pastor Marcos disse que Moisés, lá no deserto, na sarça ardente, ele olhava a sarça queimando e ela não se consumia. Aquilo chamou a atenção de Moisés. Irmãos, é a coisa mais comum lá no deserto, uma sarça pegar fogo, porque uma combustão automática, pega fogo, porque o calor é muito forte, e a planta seca pega fogo. E Moisés, como um homem muito preparado que era, um homem que foi criado nas maiores escolas, nas melhores escolas do Egito, ele ficou encantado com aquilo, coisa tão comum. Mas por quê? Porque a sarça, ela não se consumia, ou seja, ela não acabava, ela não se queimava e ficava em cinzas. Não, era isso que chamou a atenção de Moisés. Coisa simples, Quando Deus fala com Moisés mais à frente, Moisés na frente do povo, mas na sua frente, diante dele estava o mar vermelho. Ele clamou ao Senhor, o Senhor falou: Moisés, diz ao povo que marche. O que você tem nas mãos? Uma vara, Senhor. Mas o que é uma vara diante de uma situação dessa, irmãos? O que é uma vara diante de sei lá, 3 milhões de pessoas diante do mar, atrás um exército, dos lados montanha? Mas o Senhor disse para ele: lança essa vara sobre o mar. Então, irmãos, são coisas simples que Deus age. Jesus, diante de uma multidão de 5.000, só homens, sem contar mulheres e crianças, Jesus chamou uma criança lá, um menino, que tinha lá 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é 5 pães diante de uma multidão de, sei lá, de 15.000 pessoas? Porque a Bíblia fala só em homens, 5.000, aí não conta as mulheres e as crianças. Então devia ser no mínimo 3 vezes mais do que 5.000. Então, mas o que é isso? Mas saiba você, em nome de Jesus, que Deus quer usar você nas menores coisas, as coisas mais insignificantes, Ele quer te usar. Amém?
Bom, e a terceira da dispensação que Paulo fala é a dispensação da graça. Ele diz assim, dispensação da graça de Deus. Mas eu quero falar eu quero falar de mais dispensações, né? Scofield, ele falou de 7 dispensações. Paulo diz de uma dispensação no Velho Testamento, ele fala de 5, né? Então Paulo resume bastante o assunto. Mas então vamos ver o que Scofield fala para nós, né, um grande teólogo, nessa 7 dispensação. A primeira dispensação que ele fala, irmãos queridos, é a dispensação da inocência. É quando Deus criou Adão e Eva no jardim, né? E colocou aquele casal no jardim e deu uma ordem expressa: vocês comem de toda a árvore, todos os frutos, menos daquele ali no meio do jardim. Não coma, ordem expressa. Então, o que eles fizeram? Eles comeram. Eles haviam sido criados inocentes. Que bom seria, né, se houvesse inocência até hoje, né? Que bom seria. E alguns, né, mais afoitos dizem que se não houvesse inocência, né, não teria procriado. Não, irmãos, Deus mandou, né, procriar e encher a terra de gente. Então a inocência não queria dizer que não seria procriado, não haveria filhos, né? E filhos de filhos, e de filhos de filhos, enfim, né? Não, mas seriam inocentes. Mas não, o homem resolveu, a mulher, eles resolveram que comeriam do fruto proibido. Aí veio o quê? Veio a consciência. Então, a inocência, a responsabilidade deles é: não coma. Então, qual foi o fracasso deles? Comer. Então, qual foi o juízo? Maldição e morte. Deus falou assim: maldita é a terra por causa de ti. Então, irmãos, em todas as dispensações nós vamos ver juízo de Deus por falha. Essa é a dispensação da inocência, a primeira. Segunda, dispensação da consciência. Com a consciência transmitiram à raça humana, foi dado base para o julgamento, para escolher entre o bem e o mal. Foi aí que a maldade tornou-se grande demais, quando não havia instituição de governo e lei. Deus resolveu destruir a terra com o dilúvio. Agora eles não podiam fazer o julgamento, não conhecer bem e mal? Então, se conhecia o bem e o mal, escolhesse o bem. Irmãos, eu costumo dizer, na escola bíblica dominical, nós temos uma classe de batizandos, pessoas que são candidatos a batismo. Eu costumo dizer o seguinte: temos que ter cuidado com o mundo, com as coisas que são oferecidas pelo mundo. Por quê? Porque a influência do mundo, ela é maior do que a nossa influência para o mundo. Por isso nós temos que tomar cuidado, por isso que nós temos que obedecer a Deus, por isso que nós temos que procurar nos pautar de acordo com a vontade de Deus. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, para procurar, né? Jesus falou assim: examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Então, irmãos, enquanto nós examinamos, ou enquanto nós estamos reunidos, estamos ouvindo a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Então nós aprendemos e nos tornamos mais fortes, mais resistentes. Senão nós somos, irmãos, guiados por qualquer vento de doutrina. Então precisamos, né, de conhecer o que Deus
quer de nós e obedecermos a Ele. Tem muita gente que diz que, eu já ando mandado pelo meu pai, eu já ando sob ordens do meu patrão, eu já ando sob ordens do professor na escola, agora também tem que andar de acordo com a ordem de Deus? Que isso? Eu quero dizer que se nós não andarmos de acordo com as ordenanças de Deus, nós andaremos de acordo com as ordenanças do inimigo. Não há meio termo, não há muro. Ou seja, não tem como se ficar em cima do muro. Né? Você conhece bem aquela história, né, que se dizem que certa pessoa estava em cima do muro, do lado do céu, gritavam para ele, pula para cá, do lado do inferno, ficava quietinho. E aquela pessoa em cima do muro ficou preocupada com aquilo. Como? Só o céu me chama para pular para lá, por que o inferno não diz para mim pular para lá? Aí Satanás diz assim, porque o muro é meu. O muro é meu. Então, se nós estivermos indecisos, já está decidido. Já está decidido. Entende? Tem um ditado que diz que o que não tem remédio, remediado está. Não tem um ditado assim? Então é o seguinte, quem não decide por Jesus, não precisa decidir pelo demônio, pelo diabo, porque já está decidido. Entende? Não há muro, não tem como ficar em cima do muro. Nós precisamos, irmãos, estar debaixo do senhorio de Deus. Tem gente que quer só as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Tem gente que quer, irmãos, só receber cura, só receber solução de problemas, mas não quer responsabilidade com a igreja. Hebreus diz assim, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Está vendo aí, se você vê todo dia gente aí desigrejado e querendo influenciar a gente. Mas Hebreus está dizendo, não deixe de congregar, não deixe de ir à igreja. É preciso vir à igreja, irmãos, é preciso congregar, é preciso ouvir a palavra de Deus, para que acrescente a nós a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. A segunda, consciência, né? A dispensação da consciência. A terceira, governo humano. Do julgamento do dilúvio, Deus salvou 8 pessoas, Noé, a esposa, e os 3 filhos e as 3 esposas, aos quais deu amplo poder para governar a terra. A dispensação do governo humano, dado a Noé, seus descendentes, resultou na decisão ímpia de independência de Deus. Ou seja, Deus deu autoridade para que Noé, seus filhos e os seus descendentes governassem. O que aconteceu? Se tornaram ímpios. Aí Deus consegue atirar desse povo que existia 8 pessoas e fez a arca e acabou em dilúvio, né? Então é o seguinte, e após o dilúvio, aí vem a confusão das línguas de Babel, que é a terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano. Então, o que o povo fez? Né? Se reuniram em torno da torre, para construir uma torre, né? Se reuniram para construir uma torre, dizendo que assim ele se salvaria de um dilúvio. Irmãos, Deus havia falado que não haveria mais dilúvio. Deus não mais consumiria a terra com dilúvio. Irmãos, nós precisamos de ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus está dizendo. A Bíblia diz que há muitas vozes e nenhuma delas sem significado.
Então a gente ouve todos os dias muitas vozes por aí, e todas elas têm significado, né? O Daniel falou aqui na ministração dizendo, ele falou sobre uma coisa apenas: música mundana, né? O que a gente pode tirar, meus queridos irmãos, de bem, de especial de uma música profana? Nada, queridos. Você pensa bem, você acordar de madrugada, sei lá que hora da noite, acorda, música no ouvido, ouvindo aquilo, não quer dizer, não é que a música está ligada, mas a sua mente está com aquela música. Irmãos, nós precisamos de ocupar a nossa mente com coisas de Deus, com coisas que nos edificam. Precisamos de ocupar nossas mentes com música evangélica, genuinamente evangélica. Aí vem a quarta dispensação da promessa. Dentre os dispersos, Deus levantou dispersos da Torre de Babel, porque Deus havia mandado que eles saíssem. Eles não saíram, né, ficaram todos ali. Então Deus confundiu as línguas, aí sim, aí tiveram que sair, né? Tiveram que quem se entendia ia para um lado, né? O que entendia mais o outro ia para o outro lado, e assim foi espalhando gente para a terra. Foi assim que Deus falou para fazer, mas só fizeram depois que Deus confundiu a língua. Este foi também outro julgamento. Quarto, a dispensação da promessa. Dentre os dispersos, descendentes construtores da Torre de Babel, Deus chamou um homem, Abraão, com quem fez uma aliança. Algumas promessas, algumas alianças feitas a Abraão foram incondicionais. Por que foram incondicionais? Porque Deus sabia que era perda de tempo fazer promessas condicionais, porque sempre terminaria em fracasso. Meus irmãos, existem coisas que são incondicionais, ou seja, Deus fala e é aquilo, né? E não tem como ser diferente daquilo. Por exemplo, uma coisa que é incondicional, amor. O amor de Deus é incondicional. Ele ama todos, ama crentes, né? Ama a servos, né? Ama também a ímpios. A Bíblia diz que a chuva e o sol é para justos e para ímpios. Então Deus ama a todos. Isso é incondicional. Agora, uma coisa condicional, por exemplo, a salvação. A salvação é condicional, pastor? Se você quiser, você é salvo. Se não quiser, você não é. Nem Deus te obriga a ser salvo. Nós não defendemos o livre-arbítrio, né? Então, se defendemos o livre-arbítrio, então nós somos salvos se nós nos esforçarmos para sê-lo, né? A Bíblia diz que, eu citei agora há pouco, né? Jesus falando: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição. Então, se Jesus fala que temos que batalhar, né? Entrando pelo caminho estreito, então é preciso se esforçar, né? Também os evangelhos dizem que a salvação é tomada à força, por força, se emprega força para ter a salvação. Então precisa nos esforçarmos. Também a Bíblia diz que guarda, Apocalipse, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, se tem que guardar o que tem para ninguém tomar a minha coroa, é porque ela pode ser tomada. Então precisamos, irmãos, trilhar o caminho, precisamos nos esforçar.
Paulo compara a salvação como uma corrida. Temos que correr, né? E ele diz que o mundo corre para uma coisa corrompível, e nós corremos para uma coisa incorruptível, que é a nossa coroa. A coroa do mundo é uma coroa corruptível, a nossa é incorruptível, mas temos que correr, temos que batalhar por ela. No penúltimo livro da Bíblia, que é Judas, né, logo no início, só tem um capítulo, diz assim, lutando pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Nós temos que lutar, irmãos, temos que nos apoderar da salvação. Glória a Deus. Então, qual foi a dificuldade dessa quarta dispensação? Foi que o pessoal escolheu o Egito para morar. E o que aconteceu? Qual foi o fracasso? O fracasso foi que foram escravizados. Ou seja, o juízo foi que foram escravizados. Meus queridos, a quinta é da lei. A história de Israel no deserto, na terra prometida, é um registro de flagrante e persistente violação da lei. Deus julga Israel e depois Judá, dispensando-os para a Babilônia. Um pequeno remanescente retornou sob Esdras e Neemias. Logo em seguida, Jesus Cristo veio. Tanto judeus quanto gentios conspiraram para crucificá-lo. Então, queridos, essa dispensação, a dispensação da lei, qual foi o fracasso dela? Violaram a lei. Violaram a lei. E qual foi o juízo? Dispersão mundial. Os judeus foram dispersados pelo mundo inteiro. Vocês sabem que em 1948 foi que o Estado de Israel se tornou Estado. Até então não existia, né, como nação. Então, aí em 1948 começaram a voltar do mundo inteiro pessoas, né, que eram judeus, e formou aquele Estado minúsculo que é Israel, que me parece, não tenho certeza, é tamanho do Espírito Santo, uma nação do tamanho do Espírito Santo, mas que tem a maior aviação, ou a melhor aviação do mundo. Tem um exército mais bem equipado do mundo, né? Um povo, irmãos, que era para ter acabado, né, lá na Alemanha, sob o nazismo, mas não, Deus preservou, porque é um povo segundo Deus, é um povo que é igual, né, comparado à menina dos olhos de Deus. Glória a Deus. A sexta dispensação é a da graça, a que nós vivemos hoje. Sexta dispensação. A morte vicária de Jesus Cristo introduziu a dispensação da graça, que significa Deus justificando o homem sem exigir justiça da lei. A salvação perfeita e eterna oferecida ao judeu e ao gentio, qualquer gentio, que vem como o reconhecimento e arrependimento do pecado, pela fé depositada na obra redentora de Jesus Cristo. O primeiro evento no término dessa dispensação será a vinda do Senhor Jesus Cristo no céu, quando os santos que dormem serão ressuscitados e juntos com os crentes vivos encontrarão com o Senhor Jesus nos ares e ficar para sempre com Ele. Quando acontecer o retorno pessoal do Senhor à terra, com poder e grande glória, esses
introduzirão o sistema, aliás, introduzirão a sétima e última dispensação, que é a da dispensação do governo de Deus, ou seja, a dispensação do reino, que é a sétima dispensação. Mas nós não vamos falar sobre a sétima dispensação, não, porque a gente quer falar um pouquinho aqui agora na sexta dispensação, que é da graça, a dispensação que nós vivemos. Mas, queridos, Paulo fala para Timóteo, dizendo que são dias trabalhosos que nós vivemos, agora na dispensação da graça. São dias difíceis. Eu queria que colocasse de novo ali, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. São dias trabalhosos, onde diz lá, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns desviarão da fé, outra versão diz que apostatarão da fé, e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, queridos, essa é a última dispensação. Nós estamos vivendo a última dispensação. A próxima é a do governo de Deus. Então, quer dizer, no final dessa dispensação, Jesus virá para buscar a sua igreja, e nós não precederemos aos que morreram, porque eles vão ressuscitar primeiro, e em seguida nós seremos transformados, e subiremos com ele. Mas nesse momento em que a igreja subirá com o Senhor Jesus para a glória, o mundo vai virar um caos. Por que virar um caos? Porque imagina na sua mente, um ônibus cheio de passageiros, e o motorista, ele é arrebatado, vai para o céu. E aí? Como é que esse ônibus vai ficar? Um avião, onde o piloto, foi arrebatado, como é que vai ficar? O trem, não é? Então, irmãos, vai virar um caos este mundo. E aí o anticristo entra. Então, por enquanto, está sendo preparado para que o governo do anticristo estabeleça. Mas enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo ele não governará. Ele vai governar sim, depois que nós subirmos para o encontro do Senhor nos ares. Aí estabelecer-se-á a grande tribulação. Nós não passaremos, irmãos, pela grande tribulação. A Bíblia diz que hoje passamos por princípio de dores. Então, dificuldades haverá. Jesus falou isso. No mundo tereis o quê? Mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci, disse ele. Aí tem alguém que completa, e vós vencereis. Mas o sentido é esse, que ele venceu e nós venceremos também, em nome de Jesus. Então, queridos, nós precisamos estar preparados para este momento da volta de Jesus nas nuvens do céu para buscar a sua igreja. Fiquemos preparados então, Muitos apostatarão da fé, terão as suas mentes cauterizadas. Eu falei aqui no início sobre a cauterização do braço da pessoa que não tinha sensibilidade, Então, assim também as pessoas não terão sensibilidade do Espírito Santo e falarão coisas horrendas. E se possível, diz a palavra de Deus, enganarão até os próprios escolhidos. Então, queridos, nós vivemos numa época perigosíssima, porque a internet está aí divulgando todo tipo de coisas contra a igreja do Senhor. E se alguma pessoa desavisada, alguma pessoa que não ouve a palavra de Deus, não se importa de ouvir, não se importa de ler, de examinar a Escritura de novo, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Irmão, se nós não examinarmos, então nós encontraremos quem nos passe informações, mas coisas diabólicas. Mas quando você vê a pessoa expor aquilo que ela tem, você não parece que é diabólico,
é preciso discernimento. E para nós termos discernimento, precisa acontecer aquilo que foi cantado aqui, ó, né? Esvaziar de nós mesmos e nos transbordar do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, porque se você quiser viver um outro tipo de vida, eu quero viver meu próprio meio de vida, você vai encontrar na internet, do jeito que você quiser, você vai encontrar. E a pessoa vai ser tão assim, vai ser tão convincente, que você não vai nem mais lembrar que você era um batista. Mas, irmãos, precisamos nos vigiar a nossa mente, 24 horas por dia, porque o nosso adversário anda em derredor de nós, buscando a quem possa tragar, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas ao nosso redor, ou seja, mais próximo de nós, está os anjos do Senhor que acampam em redor daqueles que o amam, aqueles que amam o Senhor. Os anjos do Senhor acampam em redor de nós, né? Então, queridos, sejamos então bereanos. Paulo falou lá para os bereanos: vocês são os mais excelentes. Por que Paulo falou para os bereanos isso? Porque os bereanos ouviam na igreja, né, ouvia da palavra, e chegava em casa, consultava a Bíblia. Realmente é isso mesmo. Então Paulo falou: vocês são os melhores, vocês são os mais excelentes, porque vocês não aceitam, né, sem conferir. Então, irmãos, confira, né, confira aquilo que nós estamos falando aqui na palavra de Deus. Mas saiba que aqui nessa igreja prega-se a palavra de Deus, ensina a doutrina que está dentro da palavra de Deus. Nós não fugimos 1 milímetro dela, porque se nós acrescentarmos, né, será acrescentada sobre nós as pragas. Se nós diminuirmos, será diminuído de nós a glória de Deus. Então, por isso nós não podemos, nós examinamos as Escrituras e aplicamos ela de acordo como ela é, né? Fidedigna, né? A Bíblia Sagrada, do jeito que ela é. Então precisamos de examinar, irmãos. João 5,39 diz: examinar as Escrituras, né? Examinai. O que é isso? Investigue a palavra de Deus, sonda a palavra de Deus, né? Estude minuciosamente, porque ela é uma verdade absoluta. Então, queridos, nós vivemos numa época em que as coisas são relativas. Você fala para a pessoa sobre a palavra de Deus, fala: isso é relativo. Irmãos, não é, queridos. A palavra de Deus não é relativa, ela é absoluta, porque é uma verdade. É uma verdade. Então, o que nós precisamos? Precisamos de consagrar nossas vidas. Precisamos de dedicar nossas vidas mais ao Senhor. Precisamos de fugir daquilo que é mal. A Bíblia fala que nós precisamos de fugir do mal e da aparência do mal. Então, aquilo que pode parecer ser mal, nós temos que fugir. Buscar mais a Deus, estar mais juntos, estar mais na igreja. Tem um irmão muito chegado a mim, muito amigo, né, que ele já foi tesoureiro da igreja, irmãos, e hoje é contra o dízimo, não quer reunir. Então, que tipo de conta uma pessoa dessa dará, irmãos? Deus não nos terá por inocente, queridos. Em nome de Jesus, pense nisso. Deus não nos terá por inocentes. Porque você já conheceu. Melhor seria se não tivesse conhecido. Mas você conhece a palavra de Deus, agora você tem que aplicá-la. Tem que aplicar na sua vida. Porque melhor seria se você não tivesse conhecido. Mas se você conheceu a palavra de Deus, agora tem que andar segundo ela. Se quiser ir para o céu,
né? Senão vai para o céu mesmo, mas da boca da onça, né? Então, queridos, precisamos de quê? Nos consagrar. Tem um louvor que diz assim: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Vamos cantar? Cadê os nossos louvoristas? Glória ao Cordeiro de Deus. Consagremos a nossa vida ao Senhor. Os tempos são difíceis. Os tempos são difíceis. Mas se nós buscarmos o Senhor, enquanto se pode achar, enquanto está perto, Ele irá nos atender. Fique de pé. Glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Se você não souber, se você souber a letra da música, sem precisar de ler ali, feche seus olhos. Mas se você não souber, você leia ali. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo teu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e tudo ser que toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e tudo ser. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus criador. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus criador.
essa noite. Pai querido, nós sabemos que nós vivemos os últimos dias da igreja na terra. E o Senhor quer uma noiva para o teu noivo, para o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Uma noiva sem ruga, sem mácula, sem mancha. Uma noiva que estão com as suas vestimentas branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Aqui estamos, Senhor. Aqui estamos, em nome de Jesus. Que as nossas vestes estejam cada dia mais branqueadas, Senhor, mais alvas do que a neve. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe a cada irmão, a cada irmã, que possa, ó Deus, viver esses últimos dias, onde o inimigo ataca cada dia mais a igreja. E agora, Senhor, Ele quer atacar a igreja por dentro, porque Ele já cansou de atacar a igreja por fora. Tenha misericórdia de nós, Senhor, para que nós possamos a cada dia vigiar mais e mais, para que o dia do Senhor não nos apanhe desapercebidos. Sê com a tua igreja, sê conosco, em nome de Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. aleluia, aleluia. Quem é que não vai sair daqui da mesma maneira como entrou? Diga amém. Amém. Quero fazer um convite muito especial para você. Se todos vocês vierem aqui amanhã, 6 horas da manhã, para orar, nós vamos conseguir 1000 entradas. Quer dizer, é claro que tem muita gente que entrou mais de uma vez, né? Mas vamos conseguir 1000 frequências, se você vier. Se não vier, não tem jeito. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que ama e aguarda a breve volta de Jesus, hoje e sempre. Quantos podem dizer amém? Bem alto. Amém, aleluia. Tenha um restante de semana abençoado em nome de Jesus.